Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu quero tratar de um assunto interessantíssimo que nós aqui já estávamos discutindo agora há pouco, né, que é algo que me parece que durante a história do Ocidente veio mudando, que é a educação. Paideia, ou seja, a educação grega que objetivava não somente uma formação técnica, mas uma construção de um indivíduo, de um cidadão com formação ética, também política e também uma formação corporal, inclusive filosófica, que desenvolvesse esse ser humano de uma maneira a possibilitar o desenvolvimento de todas as suas capacidades. A ideia vem de país, que é criança, e eida, que é formação. Então, será que a nossa formação, a nossa educação, hoje em dia, atinge esses padrões gregos? Será que é deficiente? Como resolver esse problema na nossa atualidade? E para isso eu convidei três pessoas que são de diversas áreas, temos em comum a filosofia, né? Mas temos, primeiro, o Estevam, que é psicólogo e é mestre e doutor em letras, autor de algumas obras e estuda essa questão da paideia também. Temos também o Daniel Fraga de Castro, que é professor, diretor teatral e é mestre e doutor em letras. E temos a Priscila Tresch Spinelli, professora de filosofia, mestre e doutora em filosofia, e também estuda essa questão da paideia em Aristóteles, acredito que em Platão também, e outras repercussões. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, né, como é que vocês enxergam essa questão da paideia na Grécia Antiga, né? Como é que começou? Talvez até a gente poderia começar por essa ideia da formação do homem grego. O que é exatamente paideia, né? Para o pessoal que nos acompanha ter essa ideia e a gente começar a desenvolver o nosso assunto. Alguém gostaria de começar? Professora, por favor. Pois então, Paideia tem essa proposta mesmo de uma formação mais integral, né? Integral e integrada. Então, tem uma perspectiva, sim, dependendo da classe, né, pensando na Grécia Antiga, assim, dependendo da classe a qual o sujeito pertencia, tem uma formação de ofício também, né? Então, tinha os artesãos, sim, né? Então, a paideia é pensada de uma forma global, mas para trazer não só essa formação técnica, mas também uma formação que pudesse fazer com que a convivência fosse boa ali, né, naquele espaço. Não eram todos que eram cidadãos, né? Na Grécia Antiga a gente tinha uma classe de escravos e esses estavam fora, né, desse escopo da educação, mas o cidadão e bem-nascido, assim, era pensado para ele ter essa formação em que ele se visse também como parte daquele lugar, daquela polis, né, daquela cidade, e parte integrante, constituinte dela, né? Ele não é só alguém que está naquele lugar, mas ele é uma parte daquele lugar, e isso é muito importante, assim. Sim, uma parte constitutiva diferente, que a gente estava conversando a respeito do Estado moderno, que é um ente de direito público, que é distinto de nós enquanto cidadãos, e inclusive a gente pode ser parte processual, processando o Estado ou sendo processado pelo Estado, né? Então a gente não... são pessoas de direito distintas, né? Mas nessa época, quando a gente está falando de cidadão, a gente está vendo como praticamente um órgão de um organismo maior, né? Ele integra um organismo maior. Talvez fosse importante mencionar, né, que os aristocratas, que o termo tem a ver com areté, né, que vem de aqueles que têm excelência, que têm uma virtude, a gente chama tradicionalmente de virtude o termo, né? Os aristocratas, portanto, que eram uma classe mais beneficiada da sociedade grega, de diferentes polis, né, que são cidades-estados, quer dizer que são coisas físicas, cidades físicas, mas também são entes que se organizaram, né, com essas profissões, e essas pessoas ali, esses aristocratas, eles queriam então dar uma educação melhorada, uma educação mais humana, do que apenas o ofício que servia às pessoas, né?
E esse caminho que eles começaram a fazer partia por estudar Homero, que é um poeta que a gente não sabe muito bem a sua origem, né? Dizem Sim. que é da origem da ilha de Ómios, né? Ómios, perdão, e que ele teria escrito, mas ele era cego, como o próprio nome Homero sim. indica, ele era um homem cego, provavelmente, mas não se sabe muito bem, porque se sabe teria nem- vindo, Existe a teoria também que é uma tradição de poetas, na verdade, também. que é uma tradição de poetas, Existe um Homero ou muitos Homeros, Muito, né? é. a questão homérica. Né? a questão homérica, né? Qual é a origem de Homero e por que verdade. que, de repente, tudo que estava ali na Ilíada e na Odisseia foi tão forte para fazer com que essa sociedade ficasse letrada. E não apenas letrada, mas que as letras que eles estavam estudando formassem a mentalidade deles, né? Quer dizer, que era uma mentalidade voltada para a guerra e para a oratória, para poder falar, comunicar, né? Por isso também é interessante que na Grécia você tem muitos termos para a palavra conhecimento. Você tem uma gama muito diferente, com pequenas nuances, para a palavra conhecimento, né? Que não se performa como episteme, que é ciência, doxa, que é opinião, matema, que é aprendizagem, dianoia, que é você poder fazer essa autorreflexão, né? E um costume grego que eu acho fascinante, que eu acho legal falar aqui, que eram os eponematas, que eram aqueles cadernos de experiências que eles falavam sobre eles mesmos, né? E eles faziam esses pequenos registros falando sobre eles e pensando sobre eles, e de vez em quando eles tinham a sensação de, eu não me conheço bem, preciso ir a um oráculo, preciso ir lá, perguntar para o oráculo o que eu preciso entender sobre mim. Então eles eram muito detalhistas nesses aspectos dessa interioridade, tanto que dali também vai surgir, mais ou menos próximo ao século VII, né, os primeiros bardos, os oradores, os que fizeram a poesia mélica, a lírica, né, que você tem muito forte Pisístrato, você tem muito forte Píndaro, você tem muito forte Safo de Lesbos, né, que acabou sendo a poeta que mais tem fragmentos, junto com o Píndaro, né, que estavam tentando falar de como o eu subjetivo também se cria, se sente diante a natureza, né? Então eu vou fazer um convite para vocês para a gente retratar isso de uma maneira histórica agora, diante do que ele colocou. Ele me encaminhou um texto, eu dei uma lida no texto que me encaminhou, e tem uma palavra que é feia naquele texto, né? Que eu tinha conhecido aquela palavra na Ética Eudêmia, né? Que é a calocagatia. Né? Que palavrinha desgraçada. Palavra feia. Quando eu me deparei com a calocagatia na Ética Eudêmia, eu disse, que é isso, né? Mas é uma palavra fundamental, aliás, é a noção, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, mas é a noção de felicidade de Aristóteles, ou que se aproxima da felicidade de Aristóteles na Ética Eudêmia, né? Diferentemente da vida teorética, né? Então, que é kalos é belo e ágatos é bom. Então, kalos kai ágatos é o belo e o bom. Vi traduzirem isso já por nobreza. E você chama, né, a questão de Homero e bota que nessa época, eu acredito até, eu ensinava assim pelo menos, pré-tragédias e pré-comédias e pré-filosófica, né, onde os rapsoidos iam repetindo essas epopeias homéricas ou mesmo as histórias de Hesíodo, e aí tinha dois modelos de formação, né, de valores que queriam ser introjetados, que a sociedade pretendia introjetar, que o ethos da sociedade pretendia introjetar nos jovens, que era uma formação guerreira, e o modelo era Aquiles, né, que você bem coloca no seu texto. Então ele é um modelo, e isso é que nem... Eu ainda não li essa obra, mas estudando a partir dos textos que tu me encaminhou e de leituras secundárias e também de outros livros menores dele, mas da Paideia de Werner Jäger, né, que a ideia dele é exatamente ter um modelo de ser humano a ser formado, um modelo, desculpe a senhora que está conosco aqui, que é mulher, mas na época as mulheres tinham um menor espaço público, né? Então era um modelo de homem mesmo, né? Então tinha um modelo de homem guerreiro a ser formado ali e talvez, como você diz, havia essas virtudes guerreiras propagadas aí, propaladas como algo benéfico, algo que torna feliz por Homero, e Aquiles era este modelo, né?
Por outro lado, os trabalhos e os dias e Uhum. Teogonia de Hesíodo, o modelo é outro, né? É o modelo do agricultor, do cara que é sentado, né, na terra Isso. e que foi vítima de uma injustiça pelo irmão dele, que foi, o pai faleceu, deixou terras, o irmão dele foi lá e comprou o rei, recebeu uma herança maior e prejudicou ele. E aí tem uma coisa que é o seguinte: primeiro, nessa época eu acho que é o que vínhamos discutindo aqui, né? Há um Homero ou muitos Homeros, mas havia uns rapsóides que repetiam essas histórias e dependiam da memória para repetir, e cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Então, isso foi se desenvolvendo e acabou criando uma cultura. Aliás, a cultura judaica foi muito assim, né? Foi escrita depois de um tempo também, né? Foi muito desenvolvida oralmente também, Sim, né? com certeza. E o que acontece? Me chamou sempre a atenção que você abrindo Homero ou você abrindo Hesíodo, ambos eles pedem inspiração às musas, a Zeus, para dizer como o homem deve ver a sua vida para ser feliz. Ou seja, diferentemente, por exemplo, de Sófocles, que nós falávamos agora em Antígona, e Édipo Rei, e Édipo em Colono, Sófocles era o autor do conhecimento daquela tragédia, era ele que eu acabei de fazer um pós-doc e o trabalho foi sobre essa trilogia, e eu concluí dizendo, aqui nesse texto tem um deus, e o nome desse deus não é Zeus, é Sófocles, sabe? Em que pese ele usar Zeus, sabe? Mas é ele que é o autor disso aqui. Diferentemente em Homero e Hesíodo, que ambos pedem inspiração às musas para que tenham acesso a Zeus e que Zeus ensine como o homem deve pautar a sua vida. É isso que os deuses esperam de si, né? Então, como é que vocês colocam essa questão, de repente, você que é dessa parte teatral e também das letras, né? Como é que você coloca essa questão primeiro dessas histórias, dessas epopeias, né? Formando antes das tragédias e das comédias, e esses valores que eram embutidos, né? Essa formação através do exemplo, através da cultura. Não era uma aula que nem a nossa, talvez, assim, né, de quadro negro e conteúdo, né? Sabe, eu tinha alunos, eu acho que a senhora tem também, vocês também são professores, que eram conteudistas, né? O número de quadros era o valor da aula para eles, sabe? Então, tipo assim, hoje em dia com o GPT e não tem nenhum sentido, né? Mas o número do quadro preenchido, você tirava foto do quadro, olha o quadro cheio, aí, sabe? Era só conteúdo. Isso era uma outra formação muito mais integral, né? Como é que você enxerga isso? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ver é que a noção de paideia, ela mistura que para nós seriam muitas coisas em uma só. Ali nós temos uma noção de cultura, tradição, então uma coisa que se passa, se prepara aqueles que virão depois de nós, né? Literatura e então também educação. Então, é tudo isso junto. E acho que uma coisa importante para pensar grego é uma palavrinha que a gente não falou aqui, que é arché. Sim. É o princípio. Porque o princípio é aquilo ali que vai gerar o bom desenvolvimento. Como é que eu vou me tornar alguém formado? Se eu estou fiel àquele princípio que vai ser desenvolvido. E de alguma maneira, para citar um professor, foi professor da filosofia da URGS, e depois foi o que fundou o curso de teatro, o professor Gerd Bornheim, e ele tinha uma leitura que a melhor maneira de entender, por exemplo, a tragédia grega, era de que era a partir do fragmento do Anaximandro, né, de que tudo aquilo que tem, as coisas só se corrompem naquilo também que elas se originam conforme a necessidade, por um princípio de justiça. Então, existe uma ordem. Essa ordem é dada por esses princípios. A busca do homem é encontrar esses princípios e realizá-los. Perfeito, é o cosmos. Exatamente. É o cosmos. Não, e é perfeito. Que nem eu disse, eu fiz recentemente esse estudo nessas tragédias aí, nessa trilogia, e agora, falei para vocês, acabei de ler essa árdua obra de Platão, que é Leis, e a questão do sagrado do profano, da perturbação da ordem, que é o miasma, e da purificação da ordem, que é, agora me falta a palavra de vocês da psicologia, como é que é? Psique? Não, a cura, quando cura. É terapia. Não, a terapia é uma medicina, mas é
quando você consegue purificar A catarse. catarse. exatamente, Catarse. que é muito Que a gente- vinculada, tem na poética do Aristóteles. Exatamente, o Aristóteles usa isso para Isso, falar. né? Então existe essa perturbação da ordem e depois existe a cura da ordem. E eu me lembro, por exemplo, na Antígona, mas em todas as tragédias essas que eu citei de Sófocles, existe um momento em que está tudo tranquilo e algo molesta aquela paz. É. Aí o cosmos começa a reagir à injustiça humana, né? O cosmos dá uma reação, os deuses se manifestam diante de uma perturbação dessa ordem cósmica, por exemplo, na Antígona, mas também Édipo, rei, né? Começa o Tiresias, né? O Édipo perguntando para o Tiresias, pô, o que está vendo aqui? Está tudo dando errado, eu sou um bom governante e está tudo dando errado em Tebas. Mas na Antígona, eu me lembro ainda mais significativo que depois de ter condenado a Antígona ao emparedamento, o Édipo, Tiresias vem a Édipo e diz, Édipo, desfaz esse teu erro, os sinais são claros, a fumaça não sobe mais nos altares, as aves estão voando de costas, tá todo o cosmos, está tudo distorcido, os deuses não estão aceitando isso que tu fez, desfaz o teu erro porque você desordenou o cosmos. E o Édipo, imprudente, certamente ali tem a ver com prudência, né? Sim, a Porque, híbris. aliás, voltando para Hesíodo, citado por Aristóteles, né? O perfeito é aquele que sabe escolher bem e escolhe, né, o que é correto. Aquele que não sabe agir bem ou escolher bem, mas escuta o bom conselho, ainda tem alguma utilidade. Agora, quem não escuta o bom conselho nem age bem, esse é um inútil. Isso é Hesíodo e Aristóteles, livro 1 na Ética, né, citando Hesíodo. Então, Édipo ali não ouvia o bom conselho, aliás, Creonte não ouvia o bom conselho, Édipo talvez também na outra, mas aqui em Antígona, Creonte não ouvia o bom conselho e não decidia bem, e acabou causando essa desordem, né? Mas o Édipo aprendeu a lição. Por quê? Porque tem uma terceira obra chamada Édipo em Colono. Não sei, E lá, escuta, não sei se ele aprendeu. e lá, olha mas eu acho que aprendeu, porque lá acontece que o rei de Tebas, ele chega para Tebas, que era a grande cidade, que já tinha deixado de ser Atenas, e passa a ser Tebas, né? E ele diz, ó, você aqui vai ser cuidado por mim. E o Creonte tenta invadir Tebas para retirar o Édipo de lá, para matá-lo. A força. A força. E o rei preserva. E o rei preserva. Quer dizer, antes ele que era uma maldição, ele se purifica de um jeito que a gente encontra chama... paz, não? Ele encontra a paz e mais, ele vira um modelo para o rei de Tebas. Sim. Por quê? Porque ele fez um sacrifício mesmo. Ele pode ter encontrado a luz na sua própria cegueira. Entende? E isso volta à ideia do vaticínio, que é aquele que vê as coisas sem vê-las. Sim. Quer dizer, ele vê Sim, ele tem um outro olhar, olhar de dentro. Eu não ia dizer, ele prefigura as coisas, ele, sei lá, eu entendi o que tu... Entende? Ele consegue compreender as coisas, né? É claro que a gente sabe que a tragédia ela é uma coisa terrível, quase uma punição dos deuses contra as paixões humanas, o patos humano, né? Mas havia essa ideia da purificação, e não apenas na peça, mas naqueles que estavam em volta vendo a peça, que é o mais interessante. Sim. Havia esse princípio de terapia, psiqueterapia, que o Platão tanto alardeava, né, na República, né? Havia esse princípio, não só na República, no Teteto também esse princípio aparece, né? Mas que era uma coisa importante. Quer dizer, as pessoas poderiam expurgar os seus excessos. Acho que poético o Aristóteles faz. Ele fala disso também. O conceito do Aristóteles na poética é que a tragédia é uma imitação de uma ação de certa extensão, de caráter nobre, com alguma complexidade, que através da compaixão e do medo, aí as traduções são sempre... mas a compaixão e do medo gera a catarse, a purificação. Né? Então, você está diante então, daqueles acontecimentos que são extraordinários, são os homens nas relações deles com os deuses. Aquilo ali se vinculava ao espectador, e mexia com eles. Eles iam, era como se o teatro servisse como uma maneira segura de lidar com coisas que não são seguras. Que é exatamente esse o problema, essa tensão entre a medida e a desmedida.
Uhum. Não, perfeito. Eu digo, é porque eu tenho essas 3 tragédias em mente ainda, porque há pouco eu trabalhava com elas, né? E Édipo Rei, na sequência Édipo em Colonna, porque Édipo se autoexila, se fura os olhos, né? Se cega por essa situação trágica de se descobrir assassino do pai e pai das suas irmãs, né? Ou seja, concebeu filhos com a mãe, né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele se critica, ele critica os filhos por ter permitido que ele se autoexilasse em Édipo em Colonna. Então ele caminha pobre, né, miserável e cego com Antígona. Depois vem Ismene a socorro, avisa da chegada de Creonte e dos planos, porque havia uma nova profecia que dizia que aquele que detivesse o corpo de Édipo herdaria o trono de Tebas. E aí Édipo, em vez dele se redimir e dele se santificar e dele se sacralizar, aliás, porque o corpo dele virou um amuleto sagrado, né? O poder político dependia da posse do corpo dele. E foi 2 irmãos lá. Um deles, mandou Creonte, né? E aí o Creonte foi para sequestrar o Édipo. Só que aí é muito legal, né? Só esse cara é maravilhoso, porque o Creonte ele chega enquanto o cara tá fazendo o rei, o filho do Egeu, né? Agora eu não me lembro o nome do cara, o nome do rei, mas é o filho do Egeu, porque tem a ver com o oceano, inclusive. E ele tá fazendo um sacrifício ao rei Poseidon. E o Creonte chega, atrapalha a cerimônia de sacrifício. Então, isso mostra o quão... meu pós-doc, esse é sobre o sagrado e o profano, inclusive. Então mostra, e piedade e impiedade. Então mostra o quão impiedoso Creonte era, porque ele, estrangeiro, chega nos domínios do outro, né, na casa do outro, invadindo de maneira arrogante e atrapalhando uma cerimônia sagrada para sequestrar um protegido pelo outro rei. Então isso aí mostra assim como justiça e impiedade e o sagrado e o profano estão vinculados, e por que um ato de injustiça, que era o sequestro de um estrangeiro protegido pelo rei agora vivemos isso, né, até aqui na Venezuela, né? Então foram lá e sequestraram Maduro, né? Como isso era um problema assim que transcendia a ordem da justiça humana e ofendia os deuses, porque o cara foi lá e atrapalhou uma cerimônia em que havia um ato sagrado, em que havia um ato de piedade, onde se honrava um deus, e ele impediu que isso se realizasse e depois ainda ofendeu as 3 dimensões da piedade, talvez, né? Deus, a polis e a própria família ali, né? A própria pessoa. Sim. Então, ele fez uma ofensa assim que transcendia a mera injustiça. Bom, depois disso vem o outro irmão, e ele chega diferente, ele chega de maneira humilde. Ele chega fazendo uma oferenda ao deus Poseidon. A Ismene, ou o mensageiro, avisa para o rei, tipo, olha, dizem que ele chega aqui de maneira humilde, e mais que ele fez uma oferenda para Poseidon para vir falar contigo. E ele chega com o rei e diz para o rei, olha, eu vim aqui para levar, porque está acontecendo isso e isso, e eu vim porque se Édipo retornar para Tebas, o sangue dos cidadãos tebanos e dos filhos de Édipo será poupado. Senão, vai verter muito sangue. E aí o rei intervém perante Édipo, diz, recebe teu filho, porque ele está aqui revestido de humildade e de piedade. Ele sacrificou pelos deuses e ele não veio para te sequestrar. Ele chegou aqui para realmente resolver a situação. E o Édipo se revolta e diz, não, eles deixaram eu partir de Tebas e viver essa vida miserável. Então, o meu legado para eles é esse, a morte. Então, ele renega os 2 filhos, Ismene e Antígona imploram para ele que intervenha, e ele deixa o legado de morte para os filhos, né? Por isso que eu te digo, eu não sei se ele se curou efetivamente, porque a minha tese é que não existe, eu começo criticando Freud, você que é psicólogo, né? Mas, diz assim, não tem um complexo de Édipo, porque na verdade Édipo não queria, e ele fala isso em Édipo em Colonna, em defesa dele, não queria ficar com a mãe nem matar o pai. Lógico. Ele fez na ignorância, não era a intenção dele. Mas existe um complexo de Laio, porque Laio quis
temendo um pequeno que havia nascido, né? Ele temendo perder o poder para alguém que recém havia nascido, ele determinou o abandono desse pequeno. Então eu digo, o complexo de Laia é quando uma pessoa que está no poder teme a ascensão de um pequeno e a rivalidade desse pequeno e toma medidas para impedir que essa pessoa cresça a fim de que não tome o seu lugar. Esse é o complexo de Laia, né? E eu digo, em alguma medida, o Édipo sofreu não de complexo de Édipo, mas de complexo de Laia, porque ele acabou legando para os seus filhos a destruição. Tipo, não vão ter o que é meu. Sim, mas também porque muito antigamente, esses Labidácias, que era essa dinastia de reis, já tinham feito os seus pecados, já tinham feito coisas erradas. Então existe uma ideia também de continuidade. Talvez o Édipo seja aquele filho que recebeu a herança maldita e teve que aprender a lidar de algum jeito. Eu ainda acho que perfeito que tu colocou. Colono ainda foi o melhor jeito que ele conseguiu lidar, porque ele já abdicou do poder político ao cegar-se, ao sair de Tebas, tenta ir para Atenas, onde ele poderia encontrar algum acolhimento dos mais sábios, que nós sabemos que Atenas era o local onde estavam os sofistas, onde mais circulava educação. Colono era uma colônia de Atenas, né? Estava sob os domínios de Atenas. E isso conversa profundamente com o próprio Aristóteles, porque é justamente tirar esse excesso, esse pathos, para você poder começar a fazer esse nous, essa inteligência de si funcionar de algum jeito. Eu entendo que a maldição é muito mais forte na história de Édipo, mas eu também não desprezo que isso seja algo que os próprios gregos procuravam profundamente, que era a psiqueterapia, a busca de uma cura da própria alma, dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, que era o que o Platão queria. Platão achava que tinha que ser no sonho mesmo, tal como o Freud. Eu acho que o Freud se inspirou muito no Platão nesse aspecto. Você tinha que entrar no mundo do sonho mesmo. No livro 4 da República, por exemplo, você sai da caverna, mas você tem que voltar para a caverna de algum jeito para tentar voltar para essa instância de sonho e revê-la. Revê-la à luz de quem já pôde ver um pouco a luz de algum jeito. Pôde ter um embate bem dialético, porque é da natureza do Platão a dialética, né? Foi isso também uma das coisas que levou ao conflito com os sofistas, que eram basicamente pura retórica, né? Eu quero a dialética, porque a dialética vai trazer um contraste. E esse contraste é que poderia fazer o movimento que estava empedrado no mundo ateniense, que levou à hipocrisia dos atenienses, que levou à falta de uma real consistência na educação. Uma coisa que até eu acho que eu estou tirando do teu texto, obviamente li a República, mas uma leitura que a partir da dialética você volta os seus olhos para o bem mesmo. O caminho do bem é a dialética mesmo em Platão, né? Então é a partir daí que você se forma dessa maneira integral, né? Platão, vocês podem me ajudar, talvez, professora, mas na República a formação passa pela matemática, pelo ginásio, depois pela dialética, talvez tenha outras etapas. Tudo começa com o corpo. Tudo começa com o ginásio, corpo. Né? Existe uma unidade, né? Unidade corpo e alma, né? Isso, tem uma unidade corpo e alma, isso é bem importante no Platão, embora ele seja conhecido pela teoria das ideias, e daí o mundo das ideias parece que tem uma coisa muito separada de mundo sensível e mundo das ideias. Eu vejo o Platão menos separatista que o Aristóteles, na verdade. Eu também. Separatista de corpo e alma, assim. Porque tem É claro que o Platão acreditava, né, em vida pós-morte e na existência da alma como uma substância, assim, algo existente por si, embora não tivesse nada de material nela, né? Mas essa alma, ela requer esse instrumento que é o corpo. E ao trabalhar o corpo, você trabalha a alma. Platão fazia ginásio, fazia lutas, etc. Não é à toa que era a academia, né? E que depois agora as de ginástica se chamam academia também. Embora a universitária também se chame academia. E não se pode esquecer que Platão é ombros largos em grego. Exatamente. O nome dele era Arístocles, na verdade. Ele ficou com essa alcunha de homem de ombros largos, provavelmente porque fazia bastante exercício. Mas era isso, tem todo um cuidado com o corpo para poder, então, preparar a alma, preparar o caminho para cuidar da alma. E aí vem todas
a coisa da música, né? Ele expulsa os poetas da República, mas são alguns poetas, né? São poetas que não tematizam as coisas importantes, digamos assim, né? Então, é isso. E, por fim, o ápice dessa escada, né, de conhecimento é a dialética. A dialética é que proporciona a filosofia. O que é dialética para o pessoal que está nos acompanhando assim, mas eu acho que é porque é só para colocar uma introdução, porque você colocou um negócio para mim, eu fiquei pensando assim, pô, é isso, aí bota assim, o Platão acredita nisso, o Platão, você é oriunda da filosofia ou do direito, né? Tenho doutorado em filosofia, mas sou oriundo do direito. E sempre que eu leio Platão, ele se esconde, né? Sabe? Ele está escondido no que não é dito. Então, você coloca isso no seu texto também, né? Ele tá escondido no que não é dito. Então, que nem você coloca, só é ele se expõe na carta 7, né? Eu ainda não li esse texto, mas normalmente Sócrates é um personagem. Muitas vezes você não sabe se é Sócrates ou Platão que está falando na boca do Sócrates, mas, por exemplo, quando ele vai falar na República em no mito de eu não sei se aquilo é uma coisa que ele acredita ou se é um mito apropriado para substituir a mitologia de Hesíodo, sabe? Se é o mito correto para a política. Então, porque o problema dele ali ele critica duramente Hesíodo, Hesíodo diz que quem vive justamente receberá dinheiro, glórias, honras. E aí o jovem ateniense cresce na República, enxergando o injusto, o mais sem vergonha, o mais cruel, o mais perverso, se dão bem, né? Se dão bem, é o que ganham, né? Então aí ele coloca para uma salvação posterior, só que não fica claro para mim se aquilo é um mito político apropriado ou se é a crença religiosa dele, né? Exatamente, porque a gente pode ter, né, objetivos pedagógicos. O Platão tem muitos, eu gosto da ideia que a gente falava, né? Ele tem muitos objetivos pedagógicos com os seus escritos. E esses mitos que aparecem, é isso, é dúbio, é discutível ainda o tempo todo, sabe? Se Platão, é um pouco assim, se Platão acreditava naquilo ou se ele usa aquilo para dar uma lição. Qual é a lição? A lição é você tem que buscar justiça, você tem que ser bom. Independentemente Independentemente das vantagens que você vai ter aqui nesse mundo, né? Perfeito. Então, no próprio Platão tem um contra-argumento, né, para a questão da vida após a morte, porque no Críton, acho, ou na Apologia, mas eu acho que no Críton, ele fala, o Sócrates fala, ou na Apologia, não me lembro, ele fala, nunca ninguém voltou da morte para essa... no Críton. Tipo assim, se eu vou temer ou não vou temer, por que eu vou temer a morte? Não tem motivo. Então, no próprio Platão, tu tem argumentos para dizer assim, não, ele não acreditava, o Sócrates não acreditava numa vida após a morte, né? E aí fica numa situação... A bem da verdade, o próprio Werner Jäger tem um trabalho que ele busca a teologia dos gregos antigos. E ele vê que o Platão, ele está buscando um modo de pensar que estava muito ligado aos primeiros filósofos da Jônia, das ilhas, aquelas ali, como Heráclito e Parmênides e Anaximandro, porque ele está buscando, lá no fundinho, Platão quer buscar a origem de tudo, o arquê que você tinha falado lá. Esse arquê que é uma teologia, mas não é uma teologia jurídica, nem uma teologia desses deuses aí. Então, o Werner Jäger bota várias pistas bem interessantes sobre essa investigação, que seria mais teológico você buscar esses princípios como parte da própria physis, da própria natureza, e como a natureza ela tem forças e energias que você não as vê, tem muito a ver com algo que a própria escola do Heráclito, do qual Platão estudava, indica, né? Você tem opostos que são complementares, que eles são necessários para serem complementares porque eles têm diferentes tonalidades, diferentes números, e esses números também fazem, porque aí vem dos pitagóricos, que o Platão veio, né? Os pitagóricos viam os números como forças divinas, teológicas, né? Mas isso tudo estaria coadunado, grudado nessa ideia de natureza de uma forma mais ampliada. Sim, o mundo se expressa em números e mais eu acho que na República também, a função da matemática é também a função da pessoa aprender um pensamento preciso, né? Se acostumar, se habituar a pensar de maneira precisa, né? Tem uma beleza na ordem. Isso. A ordem, a matemática
ela é a expressão da ordem, né? Do Perfeito, ordenamento. perfeito. Vocês dois colocaram de maneira perfeita, exatamente. E aí a pessoa, enquanto informação, tem que aprender a captar essa ordem da melhor maneira que ela se revela para nós, seres humanos, através da razão. E isso difere bastante da forma que se ensina matemática hoje na modernidade também. É verdade. Né? Isso acho que é legal de falar. Porque a modernidade a gente pega a matemática para você ter uma fórmula que era algo muito prezado na álgebra dos árabes e dos gregos, né? Para que aí você tenha uma determinada quantidade específica, mas isso não está mais relacionado com o todo do universo e nem com o todo dentro de mim, né? Então, esse despedaçamento da matemática e da lógica da matemática de formas destituídas é que foi levando ao desenvolvimento das ciências específicas que a gente tem hoje na modernidade, como a química, como a física, hoje a física usando mais matemática do que no passado, que ela usava mais essa tentativa de compreensão dos movimentos dos astros, como é que esses movimentos eles sofriam influências, e até influências dentro da gente, né, que depois se tornou a astrologia, mas no início era astronomia, porque era tudo era muito ligado. Então essa ruptura do que é então a razão do logos, né, é que passa então a ficar algo diferente do mundo antigo, porque a gente na modernidade a gente separa demais tudo, né? Cara, eu concordo contigo muito, e eu gosto de ler os antigos, então esse contraste é muito grande. Você pega Platão, você fala em teteto, mas ali você encontra, por exemplo, um tratado da maiêutica, o tratado da linguagem, um tratado sobre episteme. Eu uso muito para ensinar o que é episteme, porque ele começa com teteto, me diga o que é a ciência, a episteme, e o teteto pega e faz uma lista. É o que eu posso aprender de ti, Sócrates, é o que eu posso aprender do fulano. Aí ele já pega e já rebate. Teteto, acontece que eu te perguntei o que é a ciência, eu não te pedi uma lista de exemplos da ciência, e assim ele vai caminhando. Então ele faz o teteto, isso está no teu texto também, Estevam, encontrar dentro de si, né, ou a partir da maiêutica, né, faz encontrar a verdade dentro de si, ou nesse processo dialético, fazer com que conheça a verdade dentro de si mesmo, né? Ao mesmo tempo, voltando aqui e passando a palavra para vocês, né? O Platão falava sobre tudo em várias obras, né? Tu encontra várias coisas, por exemplo, na República, que é um livro sobre política, né? Ou sobre república, ou vários tratados sobre conhecimento ali também, ou sobre teologia, né? Ou que nem a gente falava sobre música, sobre educação, né? E Aristóteles já começou, pelo menos os trabalhos que chegaram até nós, a fragmentar isso, a compartimentar, né? Aí pega a ética Nicômaco, né? A política, isso um pouco é dos editores posteriores, né? Talvez também um pouco também do trabalho medieval em cima disso aí, depois de reunir esses trabalhos, né? Mas me parece que a ciência moderna, sim, a ciência moderna levou a outro nível esse grau de especialização, a ponto de, em Aristóteles ainda você tinha um filósofo completo, um corpo de conhecimento aristotélico, em que a ética fala com a metafísica e com a física, e você precisa saber das 4 causas para entender a ética, você precisa saber da metafísica para entender a política, isso aí, sabe, as coisas conversam. Agora, a ciência moderna fragmentou, e isso volta para o nosso assunto da paideia, fragmentou o estudo, a ciência, mas fragmentou o ensino da ciência, a ponto de hoje em dia você ir no médico com um problema, sei lá, no braço, e o cara, tu tem que fazer uma junta de especialistas que não conversam entre si, porque não conseguem resolver. Tem no braço tem o médico do ombro, o médico do cotovelo, o médico da mão, o médico do dedão direito, sabe? E cada um especializado, não tem um que coordene toda a equipe, assim, né? Posso falar uma coisa sobre isso Por que é favor. interessante, assim, essa coisa da medicina, eu acho que o modo como antigamente, né, os gregos viam a medicina, Hipócrates, né, que é um grande, faz o juramento, Hipócrates, como eles viam a medicina, eu acho que é muito, é um espelho também, embora não se conheça muito, mas isso eu estudei um pouquinho, é um espelho dessa paideia, sabe? Porque era uma ideia de enxergar o indivíduo como um todo e ver. Claro que tinha princípios que hoje a gente considera errado, tipo, eles tinham as coisas, né, de
você tem que manter os seus humores num certo nível, o quente e o frio tinham que estar bem equilibrados, né? O seco e o úmido. Mas era curioso, assim, de tu ter o médico que cuidava da pessoa, né? E tinha toda uma coisa, tanto mais preventiva e tudo mais, mas isso é muito interessante que não tinha essa compartimentalização. Perfeito. E você conhecia o indivíduo. E isso se manteve no período medieval por muito tempo. E a coisa dos horóscopos e mesmo, né, da astrologia e tal, que era astronomia ainda, né, tinha tudo a ver com você manter a sua saúde, manter um equilíbrio, que é a mesma coisa em relação ao universo. Você tem que manter esse equilíbrio também com o universo, né? Tu falava antes de fez uma coisa errada aqui, desestruturou o universo todo, né? Então, eu acho que essa integração do humano com com a physis, com o ambiente ali, também é uma diferença incrível e que é uma repercussão dessa ideia de paideia de totalidade, assim, de ver um sistema, ver um indivíduo ali como um todo dentro desse todo também. Pai, Ainda vai que lá. também o Xenofonte, olha só que interessante, o Xenofonte foi um dos que faz escreve alguns diálogos do Ditos e Feitos de Sócrates, né? Mas também ele fez a Ciropédia, foi a Educação de Ciro. Quer dizer, Xenofonte ele também se dá conta, nós temos de sair um pouco do mundo grego para entender o que é o mundo fora do mundo grego. E ele traz isso para dentro da Grécia também. Quer dizer, mesmo Xenofonte, e ele vinha da agricultura, mas ele achava que a classe militar podia trazer grande importância, né? Ele se inspira muito na educação espartana, porque ele achava que a educação militar persa era mais organizada que a educação militar grega. Isso poderia servir para alguma coisa? Então ele se inspira no mundo persa também. Não, vamos pensar o mundo persa dentro da paideia grega, porque também teria espaço. E isso é interessante porque você vai vendo como, aos pouquinhos, que os gregos queriam era um caráter de educação universal. Né? Era a busca deles, no final, de alguns, como Isócrates, por exemplo, um caráter universal de educação. Peraí, isso aqui não precisa ser só para os gregos. Isso aqui pode ser para todos. Todos podem desfrutar disso. Né? Culmina no processo de helenização do Alexandre, né? Exatamente. Que aí queria levar para o mundo a cultura grega como uma forma, tipo assim, existe a barbárie e existe os gregos, né? E aí nós somos melhores, assim, em termos de... Então vamos difundir isso, né? E não é humanizar, porque eu acho que o humanismo a gente só pode falar depois, mas como ideal, né? Eu acho. Como ideal, né? Exato. Como ideal que isso é interessante. As pessoas pensam, pô, esses caras eram um bando de hipócrita, só pensavam nos ideais. Não, mas você não tem que chegar no ideal no fim. Você vai buscando, você vai aprimorando o que você pode. Talvez você não consiga tudo, mas se você tem uma boa intenção, né? Se você quer o bem, você vai buscar. Aristóteles é expresso nisso aí que tu está falando, o livro 4 da Política, que ele diz assim, ó, ele começa explicando no livro 4 como estudar a ginástica. Ele diz, o mesmo professor de ginástica que define o esporte ou os exercícios para o atleta mais bem formado que vai competir nas Olimpíadas, é o mesmo cara que vai adaptar esses exercícios para uma pessoa de meia idade que quer manter a saúde. E é o mesmo cara que vai adaptar esses exercícios para uma pessoa que tem mais idade, menos condições físicas, mas que ainda quer alcançar algum resultado. Logo, na política, diz ele transpõe para a política isso, devemos fazer a mesma coisa. Vermos o que nós temos de população, território e condições para implantar um regime político e ver o que ele chama de viável, a palavra que ele usa, agora eu não me lembro. Aí depois ele diz, mas se a gente tiver condições melhores, vamos para o possível, que é o dinatum. E se tivermos condições perfeitamente boas, né, isso não são ideais, não realizáveis, mas dificilmente alcançáveis, aí vamos ter o absolutamente melhor, que é o melhor sem qualificadores, que é o aplauso, né? Que não se pode nem tirar nada, nem se colocar nada, que para ele é o governo régio. Ali na política, criticável, já vi criticando isso aí, mas que ele é claro, pelo menos em 2 passagens, e na ética também, de que seria o governo de um rei, mas o rei, né? Não qualquer um, né? Que sobrepassasse qualquer um dos cidadãos de maneira clara, em virtude, etc e tal, ele mereceria governar. Né? Mas
Ele assume que isso é muito de difícil realização e não chega a ser um ideal platônico, não realizável, mas de difícil realização. Sim. Bom, chegamos aqui, passamos aqui pelas epopeias, né, por esse apelo dos homens a Zeus ou aos deuses e às musas para que se inspirassem, para que os inspirassem, né, e dissessem como devemos viver, como devemos nos formar, né. E isso era retratado em termos de modelos de história que eram repetidos e depois escritos e transmitidos através da cultura, seja um modelo da cultura heróica em Homero, né, Odisseia e Ilíada, seja um modelo da cultura da justiça e do respeito aos deuses em Teogonia e os Trabalhos e os Dias, né, de Hesíodo, mas depois disso vieram as tragédias e as comédias, né, e como é que as tragédias e comédias formaram, tiveram esse papel de formação do cidadão grego e da educação, é porque é uma educação muito mais abrangente, né, não é conteudística aqui, né, a mesma medicina que nem a professora colocou, é uma visão muito diferente da nossa, é outro paradigma de educação, né? Não é tipo assim, ó, vai sair daqui sabendo, não é uma formação técnica, é uma formação da pessoa mesmo, né? Como é que é tragédias e comédias? Eu acho que é o primeiro ponto que quando a gente vai falar sobre a tragédia, é sempre questionável a origem, né? As origens tão antigas, a gente nunca tem muita certeza, mas a tragédia, ela nasce da religião, assim, em ampla medida, né? É o culto a Dionísio, tá? Que na medida que o Pisístrato, que era o tirano, ele liberou para que aquilo fosse público, fosse acessível, começou aquelas formas rituais começam a ganhar caráter estético. Uma das primeiras formas é o ditiramo, que era o canto coral, tá? Ele tinha aquele valor religioso, ele vai passando por um aspecto mais profano, digamos, mas vai se vendo o valor estético nele, né? E o que nós, até chegar daquela figura que era o canto coral, em que se começa a ter um ator, alguém que responde àquele coro. Começa a se formar, então, essa nossa noção de tragédia, que vai ser o teatro. Vai ser, e o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali a forma como os tragediógrafos vão tentar interpretar os mitos. E não só os mitos, para somar o que o Estevão comentou, um dos grandes tragediógrafos, que é o Ésquilo, uma das tragédias que ele nos legou são os persas, que não é mítico, propriamente. Ele é... Desculpa. Tragediólogo... Tragediógrafo. Tá. Então, os caras que escreviam, tá certo. Isso. Vai lá. Então, o primeiro grande dramaturgo que ficou foi o Ésquilo, escreveu, então, Os Persas, que trata da vida do Dario e do conflito dele, de como ele passou da desmedida em tentar enfrentar o povo grego e perdeu, né? Mas isso já passa uma grande mensagem. Civilizacional, né? Você, olha aí, ó. E aí e falam com a sombra do Ciro, né? O pai dizendo ele errou, ele não devia ter agido, dado um passo maior que a perna, né? Não devia ter cometido a amartia, aberto a híbris. Então, todos esses tragediógrafos, eles vão trabalhar com isso, eles vão trazer esses valores. Porque o Ésquilo, qual é a força do Ésquilo? A dor educa. Tu está diante daquela dor, aquela dor vai educar esse povo. Esse povo se realiza naquela dor, né? O Sófocles vai bater muito forte nessa figura. O que é o homem? Tanto que o Sófocles, essa tragédia, ele nos legou. As personagens femininas do Sófocles têm mais corpo do que as que no Ésquilo, né? Pega antigo numa ele começa a colocar essa grandeza do homem, ele admira essa grandeza do homem, mas ele coloca os problemas que tem essa grandeza do homem. E nós vamos chegar, ao final, a Eurípides, porque o Eurípides, o que é? É quando já está esses valores que vêm da religião chegam na sua crise. Por quê? Ele começa a ver, nas tragédias do Eurípides, nós vamos ver, existe uma ordem que está te punindo,
Mas os personagens, olha, mas essa ordem não é justa. Por que eu estou sofrendo? Então, ele que cria o recurso Interessantíssimo. do Deus Ex Machina. Sim. Não, daí toda aquela tensão, como é que resolve a tensão? Vem o Deus e resolve. Né? Mas por que isso? É um recurso retórico também, porque ele está influenciado pelos sofistas. Aham, Né? Será que nós temos acesso a esses valores? aham. Será que esses valores realmente existem? Ele está problematizando isso. Sim. Então, nas tragédias, tu vê o modo como os valores vão ser tratados. Né? Desde aquele aspecto mais religioso, que está lá no Ésquilo, até uma crítica racional na Eurípides. E você acha que cada um desses... Você figurou para mim, assim, os momentos históricos da tragédia de uma maneira que eu nunca tinha visto. Foi muito pedagógica a tua colocação. Mas eu te perguntaria, assim, você acha que isso representa momentos da cultura grega e valores que estavam... Valores céticos, valores filosóficos, valores Assim, ó, guerreiros? tem que ver que isso aqui ainda está dentro do século de ouro, assim, dos gregos. O que Tudo isso você aqui chama tá- o século de ouro? Ali Sete, com Péricles, principalmente, é toda aquela herança Sim. ali, exatamente, que vai, que todos eles conviveram de uma medida, porque a tragédia, é bom lembrar o seguinte, ela era, bom, em primeiro lugar, não era uma coisa que acontecia assim, de modo comum, assim, tinham períodos do ano que se reuniam para assistir aos espetáculos, tinha que ser durante o dia, não tinha luz à noite, né? E aí, por exemplo, era tão importante aquilo para a população que, por exemplo, se caminhava 15 quilômetros para ir poder assistir a peça, tinha que chegar cedo de manhã, lá no teatro, lá na colina, para assistir o espetáculo, e passar o dia inteiro assistindo. E era campeonato. E exatamente, quem ganhava louros. Né? Não era só nas Olimpíadas. O Agon, né? Era a disputa. Era disputa. Não, e Louros, agora eu que acabei de ler a Leis de Platão, é assim, ó, é uma honraria máxima para ele, que é só para os grandes, assim, da comunidade que fizeram algum benefício muito grande para a comunidade, que era entregue. Então aí esses louros ainda você poderia depois depositar no altar do Deus que você venera, em honra. Então é realmente algo significativo para a comunidade e tem essa dimensão de transcendência aqui, de sagrado e profano, que sempre se mistura na política também, né? Inclusive no crime também, assim, nas leis, né? Sim. Então, sim, dá para tu fazer uma leitura assim, dessa passagem de um dramaturgo para outro, tá? Mas tem que se ver que isso aí é muito próximo também, né? De qualquer maneira, são os valores sendo discutidos em sociedade. Esse que eu acho que é o ponto importante. Né? Eu acho que um termo que o Werner Jäger foi citado aqui na Paideia, ele tem, eu acho bem legal, ele usa que a grandeza do grego foi pensar o homem como ideia. Essa foi a característica dele, e ele usa o termo antropoplastia. Como é que se forma esse homem? Né? Qual é que é a essência desse homem? Essa é a... Isso talvez aí tenha culminado, porque uma das grandes descobertas que dão ao Sócrates, duas, né? Por isso que se divide a filosofia em pré-socráticos e Sócrates, Platão e Aristóteles. A primeira delas é a virada da filosofia, ou dessa explicação racional. Até aqui a gente veio falando da mitologia, né, Hesíodo e Homero, depois das tragédias, que você colocou muito bem historicamente, né, e como isso retratava também os valores. Aliás, eu acho que até mostra por que nasceu a democracia aí, porque se você leva esses valores ao debate público e traz ele à arena pública para serem debatidos, mostra como um povo desses está mais aberto para um regime democrático do que outros povos, né? Até interessante falar disso, porque o Aristóteles, ele achava a democracia mais importante do que o regime dos reis de Esparta, né? Ele achava que era uma evolução na política você ter a democracia, porque você tinha o voto, você não tinha que ter um soberano ditando regras, as pessoas decidiriam como fazer a sua própria gestão daqueles que eram os cidadãos, né? Você falou alguma coisa? Não, eu só queria te dizer, sim, é que ali tem a democracia politeia, né, que é o regime, sim, pode chamar constitucional ou república, alguns traduzem, né? República. Aí que seria um regime reto, mas com o interesse do bem da maioria, e a democracia é um regime desviado, né? Isso. Que excluiria a minoria. Aí, mas mesmo nesse ele via um valor, que nem você coloca, porque ele tem ali no começo também da política, ele diz assim, é que assim,
na Assembleia, os vícios de um corrigem os vícios do outro, né? Cada um querendo puxar a brasa pro seu assado, a brasa assa o assado de todos, né? Sim. Então, Sim. claro, né? Aí nessa situação em que tu não consegue um regime melhor, que realmente visa o bem, pelo menos cada um buscando seus interesses, o interesse de uma boa parte vai ser... Por isso que ele tem mecanismos, inclusive, né? Porque ele diz assim, os ricos têm dinheiro, eles não querem participar das assembleias porque tem mais o que fazer, que querem se divertir. Eles não iam para as assembleias. Não iam. E os pobres têm que cuidar dos seus negócios e promover sua vida. Também não vão. Então temos que punir os ricos para eles irem para a Assembleia e temos que premiar, remunerar os pobres para eles participarem. Porque a ausência deles na Assembleia vai fazer a outra parte se tornar hegemônica e corromper o regime, né? Mas foi justamente essa parte que o Aristóteles se deu conta, essa classe média. Meson. E é a mediania que vai, no final, fazer uma equilibração entre os grandes e os desprovidos, né? E não por nada, eles votavam para as tragédias acontecerem. A voz das tragédias é a voz da classe média, que critica os valores muito grandes dos aristocratas que se perverteram, né? Como a gente vê no Édipo, né? A família dos lapidácios se perverte, e os pobres, no final, os pequenos, vão para a comédia. Porque esses acabam sendo pequenos, então a gente consegue rir mais fácil do que dos grandes, né? Dos grandes a gente chora, dos pequenos a gente ri, né? Eu achei uma coisa genial dentro da estrutura da PNIX, né? Que era a Assembleia para a votação das pautas deles, né? Professora, a senhora que é professora da filosofia e estuda Aristóteles, ética e política, a classe média, será que, agora é só assim uma hipótese, né? Quero testar com a senhora, será que a classe média é um regime, de acordo com o que a gente vem conversando aqui, que propicia mais a democracia, ou a democracia pode surgir de outros regimes? Se você tem uma classe de aristocratas, me parece que eles vão querer outra modalidade de governo. Se você tem uma classe de ricos, eu digo aqui classe hegemônica, né? Vai querer uma outra modalidade de governo também, né? Oligarquia ou aristocracia, né? Mas assim, não, a gente precisa que os melhores governem porque vai ser melhor para todo mundo. Aí os outros vão dizer, a gente precisa que os ricos governem e quem tem mais terras é quem provém mais riqueza, é o que dá emprego. Tem vários argumentos para se utilizar, somos donos, né? Então nós é que temos que governar. Por outro lado, né, a classe média é essa que está no meio que de repente é apta ao debate. Ou será que é dos mais pobres, né, que seria mais propício à democracia? O que a senhora acha? Olha, complicada pergunta, porque né, o que a gente entende exatamente por uma classe média? É média em relação ao quê? É só poder econômico? Sim. Sabe? Porque tem uma coisa de ser médio. Grande ideia essa. Sabe? Tem uma coisa de ser médio, de você estar num intercurso entre certa cultura e certa outra cultura ou descultura. Eu entendi, achei interessantíssimo. Então eu acho que depende muito desses acessos, entende? Sim. Porque se for uma classe média, vamos fazer uma hipótese, né? Se for uma classe média nesse sentido de talvez uma transição entre vários estratos, tanto econômico como de cultura, etc., pode ser interessante mesmo, né? É o que tinha na Grécia, né? Eu acho que era com essa formação integral, né? E agora que tu coloca, assim, se a gente se apegar somente ao fator econômico, que é a nossa tendência hoje em dia, tá? Inclusive minha, eu confesso, né? Que era o que agora tu acabou de abrir a minha mente. Realmente, você pode ter uma classe média que tenha uma vida confortável, mas seja medíocre. Em termos culturais, cognitivos, tudo, e seja satisfeito, né? Que nem diria Aristóteles, o boi é feliz pastando, tá lá pastando, né? Então pode ser realmente, né? Não tem outros interesses para além, tá? Interesses culturais, interesses de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal e da própria sociedade, né? E isso me parece que aparece muito nos diálogos do Platão, porque você vê pessoas assim que, por exemplo, Sócrates, ele é um cara que não tinha muitas rendas, não, né?
Mas ele aparece assim porque gostavam dele. Ele falava alguma coisa interessante. Ele tinha chamavam amigos ele. ricos, né? Tinha amigos ricos. Isso. Tanto que ele ia para o banquete, ele foi para o simpósio, que era um local que eram as pessoas mais ricas. Tinha lá o Aristófanes, estava lá o Erixímaco, o Pausânias, só tinha gente rica no banquete. Acho que era oleiro, né? E era exatamente porque o pai dele era oleiro que ele era oleiro, né? Uhum. Acho que era uma É. coisa assim, ele era um dos É. povos mais, dos É. povoados ali, da tribo mais pobres, Isso, inclusive. exatamente. Que era um pouco o regime de castas, né? É. Eles tinham abandonado, mas de algum jeito ficou com essa coisa dos ofícios, né? Uhum. E tanto que o Sócrates vai para a comédia do Aristófanes, ele aparece como personagem da comédia, Sim. quer dizer que esse Nas cara nuvens. aqui, Esse é nas nuvens, esse cara aqui não é não muito... consegui tradução ainda. Nem É. os trechos em grego. Tem uma não consegui. tradução do Cury, aqui do Brasil, vou dar pela uma olhada. Zahar, tem uma Isso. tradução bem Vou legal dele. procurar. Faz Muito horas bom. que eu procuro. Inclusive, ele traduziu boa parte do teatro grego, ele traduziu. Ah. Então é interessante porque ele foi um cara que ele meio que foi entrando, o Sócrates, né? E sempre meio dizendo, mas eu não sei nada, né? Quer dizer, ele fazia as pessoas voltarem à sua própria ignorância. Pô. Todos os pressupostos, as pessoas e os deuses, não sei o que, não, mas vamos, eu não sei nada. Uhum. E as pessoas se apaixonavam um pouco por aquilo, elas queriam, Uhum. alguns odiavam, é claro, né? Principalmente a classe rica, que não queria descer do poder. Mas Sim. alguns ali que a gente Rica vê... ou poderosa, né? É. O que detinha o poder É. econômico, o que detinha o poder político, o que detinha o poder do saber ali. O né? poder da própria tradição, que é o ânito, né, que é o caso que é um dos Narcisista, acusadores. eu acho, né? Um dos Voltando para acusadores. psicologia, os narcisistas, Narcisistas. os narcisistas odiavam ele. Então, quer dizer, para você poder aprender um pouco, ser educado, você tem que ter um pouco de humildade. Então, o Isso, Sócrates traz uma muito coisa bom. muito bonita, muito verdadeira e muito profunda, que a gente às vezes esquece, tem que ter um pouco de humildade. E isso aparece ali no Platão com aquela ideia se não me engano, é da Sofrosine, né? A Sofrosine tem um elemento que é de humildade, né? Também ali dentro, não sei se é... Que tem uma coisa que eu achei Sofrosine, acho importante. que vem de soteria, né? De salvação, né? Ah, Que é acho que sim, a por aí. temperança. É a É. temperança. É a temperança, mas Temperança. é porque ela exatamente tem essa questão de te resguardar de excessos. né? Isso. É que tinha uma coisa também que eu acho que é importante, que é o conhece-te a ti mesmo, como a gente Sim. né, recebeu, que é lá do Oráculo de Delfos, que ele usa, também é reconhecer os próprios limites, né, que é sim. a noção de ordem que a gente está falando aqui Sim. também, né? Até onde eu posso ir, Uhum. né? Isso é Sim. importante, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que essa noção que é tão cara para nós na modernidade de subjetividade não é culturalmente tão Cara, não Cheguei a passava ficar arrepiado agora com isso que tu falou. Porque toda tragédia tem muito mais camadas, né? Mas toda tragédia de Sófocles, uma das camadas que tem profundas nela é exatamente isso, né? O cara achar que pode muito mais do que ele pode, tanto o Édipo, tipo assim, cara, eu sou muito bom, cara, como é que esse negócio não tá dando certo? E aí dá com os burros na água, né? Arrogância. E aí o Creonte, então, se tu olha o começo da Antígona, quando o Creonte vai fazer o juramento de governo, tu pensa assim, ele jura uma constituição ali, tu diz assim, ó, vou defender a pátria, vou ser amigo dos amigos e inimigos dos inimigos, ele faz todo um juramento ali, tu diz assim, cara, isso aqui é perfeito. E aí chega no final, assim, é um negócio que eu chego sempre, tipo assim, chegou o limite lá, né? A Antígona se entrega à família morta e ele perde tudo, só que ele, que é vivo, conquista o trono, e aí a última coisa que ele pede ele implora pela morte, e os cidadãos de Tebas dizem, você não pode morrer agora, você tem que continuar cuidando da gente aqui. Então o cara foi proibido de morrer, cara. Ele quer ir para junto da Antígona. Ele diz assim, só o que eu quero é morrer, meu filho morreu, a mulher morreu, Genial. gênio. Ele tá proibido de morrer, cara. Ele é condenado a viver. Ou seja, é isso que tu quer? Então agora tu vai ter o teu trono, a tua gaiola de ouro aqui. Mas tu não vai morrer, tu vai ter que ficar preso nela, né? E aí vem o coro lá e diz assim, palavras altivas trazem castigo atroz, né? A idade ou velhice ensina a prudência. Então, isso mostra que realmente o cara, a altivez, que é tipo assim, ó, eu sou bom demais, eu sou arrogante, eu posso, os deuses é que não podem comigo, eu sou um deus, né? Essa é a ideia de um homem sair da sua condição humana no cosmos e se colocar na condição de um deus, que é muito do que hoje em dia a gente vivencia, e às vezes o humanismo, e eu estou colocando aqui não em humanismo, em valores humanos,
mas eu estou colocando aqui em o homem virar o centro, né, do cosmos, né, e deslocar esse valor de, né, isso é muito fruto da ciência moderna, muito Kant, etc e tal, né, mas não foram eles que concretizaram isso, e esse egoísmo que a gente vive, ou esse narcisismo, esse humanismo, em que o homem é o centro do universo, certamente, talvez isso da paideia traga essa noção, é consequência da gente não ter mais a paideia, essa educação integral, mas talvez essa educação integral nos coloque de volta ao nosso lugar. É que isso reflete em tudo, né? Respeito ao meio ambiente, respeito ao outro, respeito às outras culturas, respeito a tudo, né? Por isso uma ideia de formação, quer dizer, você tem que, quando você começa a ter esses ensinamentos da paideia, eles não se limitam às disciplinas, porque você eticamente, e aí que vem a ideia do ethos, que o ethos é tanto, se você bota a letra teta, Sim. ela fica como caráter, se você bota eta, ela fica como costume. Sim, Aristóteles Então, fala isso. No comecinho do livro 2. As duas coisas estão unidas, né? Você é um caráter e costume. O seu caráter é moldado pelos seus costumes. Bons costumes melhoram o seu caráter, melhoram a sua forma de ver e de interpretar o mundo. Bom, eu queria ver com vocês, a gente passou aqui já pelas epopeias, né? E por essa parte mais teológica, ou pelo menos, né, da inspiração divina, da parte da tragédia, em que o homem começa a não pedir, porque eu acredito que os demais autores trágicos também não pediam inspiração às musas, mas se colocavam eles mesmos como críticos, né, do que estava acontecendo, que nem Sófocles, por exemplo, né, diferentemente de Homero e Hesíodo. E os filósofos, bom, eles têm culpa um pouco nesse antropocentrismo, né? Eles começaram, eles não levaram a isso que nós criticávamos agora há pouco, né, que nós chegamos, mas de certa forma eles deram um passo nesse sentido de dizer assim, ó, cara, eu com o meu poder, com Logos, eu sou capaz de conhecer as coisas a respeito do mundo, né? Então eu sou capaz de dar explicações, de me aprofundar, seja a partir de dentro de mim mesmo, ou talvez aqui Aristóteles, a partir da observação do exterior, da natureza, da matéria, que você mesmo colocava, né, que é mais apegada à matéria. Então, a gente é capaz de conhecer as coisas a partir de nós mesmos, né? Como é que vocês veem, assim, essa situação? Eles ainda viviam com uma ideia de que a política, eu acho que Platão, e acho que Aristóteles, certamente, mas acho que Platão também, Platão certamente, tá? Os dois livros, República, que é uma república ideal, e Leis, que é algo factível, ele mesmo diz, diferente do outro texto aqui, eu vou fazer um negócio que se realiza na face da Terra. Eu não quero uma coisa ideal, quero algo realizável. Tá? E Aristóteles, com a sua política, ambos os filósofos, eles tinham a ideia de trazer isso que a gente está falando aqui, de formação integral, para dentro da política e como uma função. Né, a gente falava agora antes, né, as pessoas, elas geram disposições a partir da sua própria natureza, já tem uma inclinação, a partir do hábito, e aqui os pais e o Estado têm uma função, segundo Aristóteles, né, na educação, porque naquilo que não consegue ser educado enquanto predisposição ou pela própria natureza, depois as leis vão gerar hábitos nessas pessoas, tipo a lei que proíbe que você pegue algo que pertence ao outro, é uma lei que propicia, por exemplo, temperança, e depois a razão. Ou seja, tem uma terceira dimensão que é você explicando para a pessoa como isso ou aquilo devem ser e por que talvez aqui o porquê seja importante. Ele diz isso no começo da Ética Nicômaco, né? Se você não sabe, não tem princípios introjetados, é jovem, não de idade, mas de experiência, feche esse livro que não serve para você. Porque eu não vou te ensinar o que é o justo, o que é a temperança, o que é coragem. Aqui eu vou te ensinar por que essas coisas são assim, né? Então você já precisa saber o que é para saber o porquê, né? Então talvez aqui seja o porquê. Mas eles entendiam que a sociedade tinha esse papel de formação cívica. Aí eu não sei aqui, porque exatamente tem uma distinção aqui entre o Estado, né? E aqui, quando o cara fala o Estado fazendo uma formação cívica, hoje em dia pode parecer algo muito totalitário, inclusive que discutíamos que Estado na Grécia, ou uma cidade-estado na Grécia não é a mesma coisa que o Estado moderno, né? São coisas distintas, né? O cidadão era
integravam uma comunidade política e o cosmos de uma forma ordenada, ou se objetivava que fosse de uma forma bem ordenada. Hoje em dia as coisas são todas separadas e fragmentadas. Mais do que isso, vivemos num liberalismo onde convivemos com diversas culturas, diversas religiões, diversos credos, também fragmentados, muitas vezes, que não se conciliam. Como é que fica isso? É possível uma paideia nos dias de hoje? É função do Estado educar o cidadão? Coloquei para vocês que esse foi um dos nós gordos, antes da gente conversar aqui, da minha tese de doutorado, que eu não acho que eu não consegui desfazer completamente, porque beira o totalitarismo, o Estado tem a função de educar. Por exemplo, parece que hoje o nosso Estado ele tem a função de educar em termos de conteúdo, né? Se diz assim, o colégio não substitui a família, mas, na verdade, muitas vezes, o Estado, através das leis, ele também gera valores, desvalores, e reafirma questões morais, ou contraria, modifica a ética da sociedade. A gente vê várias questões, né? A questão da mulher, né? A questão dos negros, a questão dos relacionamentos homoafetivos, todos esses foram questões que foram modificadas a partir do direito e da cultura jurídica, que modificaram valores sociais, né, e transformaram essas questões em outras situações, em outros valores, a ponto da sociedade hoje ser completamente diferente de uma sociedade de 20 anos atrás, eu acho, em termos, nesses pontos específicos, em termos de valores, né? Então, como é que vocês veem isso? É tarefa do Estado educar, ter essa educação integral? É tarefa do colégio? É tarefa da família? É possível isso na nossa comunidade, na nossa sociedade fragmentada em termos de valores hoje em dia? Vai lá. Eu pensei uma coisa. No mundo grego, era um mundo em que o Estado, essa coisa da polis, era muito forte. Muito, muito forte mesmo. Era uma sociedade, vamos chamar totalitária, né? Porque eles tinham que fazer as coisas de forma tão organizada, porque eles sofreriam consequências graves na vida deles, né? Então, o Estado foi muito organizado. Mas acontece uma coisa interessante na sociedade grega. O indivíduo começa a ter que falar, ter que se posicionar, ter que expressar, e daí que você vê esses textos gregos com tanta retórica, um jeito tão empolado de falar, né? Porque era um jeito que eles tentavam, de algum jeito, expressar um pouco a sensação de educado, o que é pensar a si mesmo e mandar isso para o Estado de volta, de algum jeito. Então, há um pequeno circuito que os gregos, talvez sem se dar conta, não sei até que ponto, acho que em algum momento eles se deram conta, Platão principalmente, Aristóteles, mas que isso tinha que acontecer, tinha que ter um circuito entre educação e o sujeito que pensa essa educação. Isso tinha que voltar para o Estado de algum jeito, porque isso tinha que fazer parte de um valor, isso era um valor social. A minha questão agora é na nossa sociedade, em que a educação não está mais sendo vista como um valor social. Não digo isso isoladamente, eu digo isso pelo reflexo dos resultados da educação de fato para as pessoas. Para contextualizar, educação conteudística ou essa educação integral de valores, que começa no corpo e vai para todo o ser humano? Eu suspeito que ambas, porque tanto a instituição escola ela tem demonstrado muitos problemas para educar, quanto a instituição família tem também demonstrado problemas para ensinar para a pessoa, porque parece que a família delega para a escola e a escola não tem o que fazer, porque são problemas mais profundos aí na questão do caráter da pessoa, de como esses costumes são comungados. Eu vou trazer o caso do cachorrinho que morreu e estão agora achando que o cachorrinho se suicidou, porque não querem dizer que foram aqueles adolescentes ali que fizeram aquilo, estão tentando passar um pano na atitude daqueles cachorros. Quer dizer que não adianta ter conteúdo ali se aquela educação no seu nível mais básico, ético, não aconteceu, né? Então, a gente tem um problema, eu vejo do ponto de vista dos dois elementos, né? Porque o conteúdo você até pode aprender numa faculdade, mas você vai ter que elaborar muito aquele conteúdo ali para você
virar um trabalho, como você. Você não virou artista porque você saiu da faculdade, você foi buscar isto. Acho que eu não sou até hoje. Mas... Eu escrevo livros, mas eu continuo aprendendo a escrever. Eu não deixo de aprender a escrever. A gente continua aprendendo nossos ofícios. A gente vai desenvolvendo eles, né? Agora, e aquele que só está lá para pegar um diploma ou um... Sim, é o mais comum. Eu que lecionei em universidade particular, a gente costuma dizer, né, o professor é o cara que atrapalha o negócio da universidade e o interesse do aluno, né? A universidade quer a mensalidade e o aluno quer o diploma. O professor está ali para atrapalhar esse negócio. É um chato. É o chato que está para atrapalhar esse negócio perfeito, né? Eu digo isso porque eu vejo que tem uma falha de comunicação entre sociedade e Estado. E a gente não está conseguindo resolver isso. Eu acho isso um problema para a gente. Para a gente agora como humanidade, não só como Brasil. Mas aí eu boto a questão para vocês. Sim, sim. Mas eu queria dizer sobre isso, assim, uma coisa que precisava ter muito claro, eu diria assim, sobre quais aspectos, do ponto de vista político, né, o Estado daria conta de algum aspecto da educação, né? Eu acho que precisava ter muito claro esse papel, que eu acho que ele é imprescindível, uma vez que nós não vivemos, inclusive, olha que curioso, né? Inclusive porque nós não vivemos mais em cidades-estado. Quer dizer, uma vez que nós vivemos em uma outra constituição política que é muito maior, tem muito mais gente, né? Então, assim, se por um lado nós somos liberais, né, e defendo que temos que ser mesmo, né, sobre vários quesitos, assim, por outro lado, como é que você faz essas todas pessoas que são muito diferentes e que têm origens diferentes, valores diferentes, formas de viver, de se relacionar, de visualizar o futuro diferentes, como é que você faz com que para que elas convivam, se não harmoniosamente, pelo menos de maneira não conflituosa, né? Então, parece que precisa ter alguém olhando de cima e dizendo, não, olha só, não vou te dizer o que tu deve fazer, mas vou te dizer o que tu não pode. Pelo menos Um limite isso. negativo. Um limite negativo, pelo menos, né? Então, faz sentido isso. É um pouco assim que eu entendo o gerenciamento, por exemplo, acerca das religiões, né, de crenças, o seu direito de ser, né, de ter uma crença mais assim, e de culto, direito de culto, né, em relação a relações amorosas, né, e como é que se regula isso, mesmo relações familiares, né, então tem toda uma coisa de não ter, a gente não tem mais ninguém defendendo, eu quero acreditar, que se bata em criança, por exemplo. Uhum. Né? O que acontece é quando tem assim, dei um tapa, não sei o que, é uma coisa já com um pedido de desculpa. Uhum. Né? Então, porque tem uma coisa de defender um incapaz, que é, né, a criança, bebê, criança, enfim, que não tem como se defender. Então, não tem isso assim, um filho não é propriedade de um pai ou de uma mãe, e o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Por quê? Daí tem toda uma história aí no meio do caminho, né, de direitos humanos e tal, e coisas que a gente não passou, porque o nosso foco é outro, mas isso também vai, e a invenção ou a descoberta da infância, né, que acontece aí no meio do caminho, que faz com que a gente tenha um outro olhar em relação às crianças. Então, você não pode ser, fui eu que fiz, portanto é meu. Não é sua propriedade. Né? Não é sua propriedade. Aquilo ali é um ser humano, ainda não plenamente desenvolvido, digamos assim, né? Vai chegar à adultez, se tudo der certo, e se sabe, psicologicamente, né, dos efeitos, das mazelas que esse tipo de atitude traz. Então, assim, cabe ao Estado dizer, não bata no seu filho. Né? Então, acho que de maneira clara. De maneira clara. Eu vou te dizer que essa é uma estratégia que eu conheço, mas não tinha aplicado a isso, e é uma estratégia muito inteligente, porque quando a gente fala em absolutos morais, ou seja, regras que não são sujeitas à exceção, uma das formas, modalidades de expor isso é sempre em termos negativos. Por exemplo,
direito à vida é um direito absoluto? Em certo sentido, sim, em certo sentido, não. Por exemplo, se você precisa de um medicamento, é necessário que ele tenha sido inventado, que ele esteja disponível, que tenha matéria-prima para fabricar, que ele esteja ao alcance do mercado, que tenha recursos para se adquirir, mesmo que seja do Estado. E então, o direito à vida pode envolver esse medicamento, mas nem sempre você vai estar em condições de ter acesso a esse medicamento. Por outro lado, o direito à vida pode envolver, por exemplo, não matar, porque ele exclui só essa alternativa de ação. E aí eu posso dizer que nessa circunstância, ele sempre vale, não há exceção, nunca mate, porque você erra. Então eu tenho um direito à vida, nunca ser morto intencionalmente por outra pessoa, e isso tem um valor universal em toda a história, em todo o espaço, sabe? Então, o fato de você colocar numa gramática de exclusão de algumas condutas, e essa gramática de exclusão de algumas condutas, ela ser clara, pública, notória e bem, né? Porque uma estratégia para contornar isso aí é esconder, né? Não dizer o que tu não pode fazer. Então, uma das exigências para isso é que, olha, aqui você não pode fazer. Se você ultrapassar isso aqui, bom, eu vou te dizer, é uma forma de cercear, não, cercear que não é bom, mas de delimitar o campo da liberdade ética de uma maneira ainda viável e plausível, que não considero totalitária, acho uma estratégia inteligente. Agora, claro, o totalitarismo ainda pode avançar muito em cima disso e restringir tanto, né? Tipo Sim, assim, porque vai achar brecha. pode pegar brecha. pode pegar um regime teocrático desse que a gente vê, né? No Oriente e de repente encher de coisas que a pessoa não pode fazer mais nada mesmo, né? Então, pode sim, mas se a gente levar de maneira séria e ética e com boa vontade, né? Com realmente um espírito de pensar no bem da comunidade, eu acho que é uma estratégia muito interessante essa que você coloca, né? Não tinha visto ser aplicada nessa situação dessa forma, como você aplica, e que nem eu te digo, já faz uns 7 anos aí que eu acho que eu venho pensando em como fazer isso. E para os gregos isso ia além, né? Mas acho que não é a nossa condição atual. Não é a nossa condição atual, porque o problema deles era com os persas, com os bárbaros, né? E eram os gregos, né? Nós somos os caras, né? Então tinha uma identidade. Hoje a gente, apesar de a identidade dele, penso muito ainda, pós-Alexandre, ainda havia uma identidade grega, mas havia também muitas culturas convivendo harmonicamente, ou convivendo também, né? E da mesma forma depois o Império Romano, que eu acho que herdou um pouco da Grécia também, e eu vejo que eu estou lendo Cidade de Deus agora de Agostinho, o quanto herdou, porque ele usa muitos exemplos, né, da Grécia Antiga. O próprio, todos bebiam muito também do Egito, a gente não falou muito, né, mas o Egito foi muito bebido pela Grécia e todos precisavam do Egito também economicamente, por causa do trigo que vinha do Egito, que era um trigo... Não tinha ideia da economia. Muito importante. Muito importante. Culturalmente sim. E eles todos, volta e meia, os aristocratas iam dar uma banda no Egito, né? Aprontavam alguma, vou para o Egito. O próprio Júlio César tem que ir para o Egito porque ele está tentando vencer o Pompeu, né? Ele está tentando lutar contra o Pompeu. E ele vai para o Egito para tentar vencer o Pompeu. Mas os gregos em si, eles iam bastante para o Egito mesmo, né? Então, isso certamente, né? E vocês, diante desse problema que a gente colocou, né? Dessa educação assim, integral do ser humano, isso como paideia e como uma forma de reinserir o ser humano num algo maior. Para os gregos, o cosmos, né? Não é a mesma coisa que o nosso universo, porque o cosmos deles era encantado, o nosso universo é um relógio, eu acho, né? Então, mas para reinserir nessa ordem maior, que transcende o ser humano, a gente vê que a gente perdeu muito de lá para cá, eu acho que na nossa conversa aqui isso já ficou claro, né? Mas vocês veem que isso ainda tem um papel nos dias de hoje, tem alguma esperança para quem nos assiste de como refazer isso? A pessoa pode fazer isso individualmente, porque tem, eu acho que o trivium, quadrivium que você coloca, né? Eu acho que tem várias escolas hoje em dia, porque a educação também está mudando, né? Hoje em dia, enquanto o professor atrapalhava o negócio entre o aluno e a universidade, até a quarentena, agora está aparecendo uma nova educação em que você vê
pode ser ruim, porque o cara pode virar um guru, digamos assim, né? Mas você vê que tem muitas pessoas interessadas em conhecimentos específicos, e às vezes pessoas de mais idade. Pô, eu tenho tias aí, e várias pessoas com bem mais idade que às vezes começam a me procurar, né? Quero estudar filosofia, por onde eu começo, sabe? E às vezes a pessoa é odontóloga, eu já tive vários dentistas que estudam, aliás, vários mesmo, sabe? É uma classe que gosta bastante de estudar filosofia, o pessoal da odontologia, né? É curioso isso. Em grupo de pesquisa, IAD, já tive vários. Médico gosta também, né? Então, isso é bem curioso, mas vocês veem como fazer isso, né? Será que essa saída dessa educação, a pessoa procurar por si mesmo uma educação integral nesse sentido, ou como é que fica nessa situação da atualidade, né? Se o Estado, talvez a gente possa colocar uma conclusão interessante tua, colocar limites negativos, ao mesmo tempo os limites negativos eles dão a base, eles não dão o objetivo, né? Eles dão o chão, né? Tu sai daqui, não diz para onde tu vai chegar, né? Não diz o que é o bem, mas diz não faça o mal, né? Então tu exclui algumas coisas. Mas será que isso não é suficiente para o que a gente estava falando em termos de paideia e de formação integral? Será que existe alguma forma? Eu imagino, será que o próprio indivíduo não pode buscar alguma coisa nesse sentido? Essa nova educação que surge agora, né? Esses cursos online, ou, né? Eu tenho medo um pouco do guru, né? Do cara que vira guru e vira meio messias ou um guru, um salvador lá, e aí os caras pegam o seguidor e, na verdade, em vez de desenvolver a pessoa, que nem o Sócrates fazia, né? Porque o Sócrates, o cara narcisista se sentiu humilhado com aquilo. Mas o cara humilde, o teteto, aprendia com aquilo. Aprendia com aquilo, né? Então é diferente a reação do teteto pro Tifron, por exemplo, né? Pro Críton, por exemplo, também, né? Então, o Críton e o teteto, eles saem daquilo, tipo assim, ó, o cara me mostrou outras coisas. O Eutífron sai indignado, ele querendo dar parte do pai dele. Da parte do pai dele, botar o pai dele no xadrez lá, talvez o pai dele fosse morto, né? Eu acho que por matar um escravo ele não seria morto, mas ele se incomodaria, né? Então, eles são indignados daquela situação, né? Então é diferente a reação. Será que existe o que cada uma das pessoas que nos assiste pode fazer por si próprio para se desenvolver, porque é algo bom, né? Tem um mínimo aqui. Vamos dizer assim, você já colocou aqui, assim, a gente tem um piso, mas não precisamos viver no piso, podemos buscar ideais melhores. Existe alguma esperança para essa sociedade atual? Olha, eu acho que a esperança é uma coisa que não é uma opção para nós. Não é uma opção porque... Por que ela não é uma opção? Porque ela é um dever. É isso que eu quero dizer, né? Parecia que eu ia dizer o contrário. Não. Porque ela não é uma opção, ela é uma necessidade. Ser humano sem esperança, ele não vai a lugar nenhum. E a gente quer ir ainda. A gente ainda quer ir, né? Então, assim, sim, eu acho que sim, assim, em termos bem práticos, sabe? Eu acho que cada um precisa buscar por si mesmo, refletir muito, fazer esse exercício de autoconhecimento também, de ver aonde que eu posso e até onde eu posso ir, né? Mas buscar cada um o seu, um pouco o seu foco, assim. E sempre, quase sempre tem a ver com estudar alguma coisa. Eu acho isso muito importante. Sim. Né? Sempre esse é um objetivo. Estudar alguma coisa. Você aprender mais, aprendendo a gente aprende sobre a gente mesmo. Pode não parecer, às vezes, com assuntos meio, né, mais abstratos ou mais técnicos, mas a verdade é que a gente vai aprendendo sobre os nossos limites também. Quanto tempo eu consigo estudar, quanto tempo eu consigo me concentrar. Eu acho que isso é importante. Voltar ao papel. Voltar ao papel, nós estamos aqui numa livraria, acho que isso é muito importante. Voltar ao papel, a uma introspecção mesmo, né? Você voltar para o livro é uma coisa que te coloca diante de ti. Por isso é tão difícil também. E por isso é muito mais fácil a gente ficar aqui, né? Naquele negocinho aqui. Por isso é tão mais fácil aquilo, porque aquilo ali nos tira de nós. Sim. Então, é buscar coisas que nos conectem. Fazer uma yoga, fazer uma
sabe? Alguma atividade física em que a pessoa se concentre naquilo que ela está fazendo. Eu acho que todas essas coisas vão nos dando mais abertura também para enxergar caminhos, né? Para a gente ver os nossos filhos, depois os nossos netos, levando isso adiante. Eu acho que sem isso também não tem como a gente encontrar, né? Tem o piso, mas a gente precisa de teto. A Sim, gente precisa... precisa de um objetivo mais alto, mais elevado, né? E eu só acrescentaria o que o Estevam colocou no começo, e que eu concordo com ele. Eu acho que é isso exatamente, mas para possibilitar isso, uma condição necessária é a humildade, né? Essa do Sócrates, né? Com certeza, Com certeza. Não adianta ter a arrogância dos poetas, ou a arrogância dos políticos, ou a arrogância dos construtores, hábeis construtores da Grécia, né, que achavam que sabiam tudo sobre alguma coisa, mas reconhecer que a gente tem limite e que muitas coisas a gente não sabe mesmo, né? E esse é o primeiro passo para poder, né, digamos assim, ter um acesso ao mundo, acesso ao próximo, até aos familiares, ao outro, e o acesso a nós mesmos, talvez, como tu bem colocou, o segundo, depois dessa condição, o caminho, talvez seja um caminho de se encontrar consigo mesmo, né? E aí, a partir daí, acessar o exterior. Eu só queria acrescentar uma coisa. Acho que só respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje em dia as pessoas estão buscando valores. Acho que as pessoas estão... Sim. A gente está vivendo uma época assim, que as pessoas estão se sentindo muito perdidas e estão buscando isso, né? Às vezes em lugares errados, mas estão tentando buscar. E acho o seguinte, a gente olha para os gregos como se aquilo ali tivesse tinha um ideal orgânico, mas como se aquilo ali fosse perfeito, fechado. Sim. E às vezes a gente não perde que aquilo ali era um processo de tensão, né? Porque, né, na epopeia, na tragédia que a gente citou antes, é sempre um conflito que está lá dentro para discutir aquela ordem. E eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que essa educação, ela nunca mas a gente está sempre em produção. A gente está sempre em tensão, é dinâmico. E é uma tensão, a dialética é uma tensão, né? O crescimento e encontrar o bem não vem de uma condição estática e pacífica. O estático ou o pacífico é o resultado de uma dimensão de conflito, de embate e de humildade, né? Que leva você a reconhecer as tuas fronteiras e as tuas possibilidades. Eu só posso buscar o que eu não tenho, né? Isso. Essa é a questão da sabedoria, era essa, né? Eu não sou sábio, por isso eu posso estudar. Para encerrar, senhores, uma palavra final, Estevam, que você quer dizer, pode dirigir a mim, as câmeras. Turma, legal. O Otto Maria Carpo, ao fazer o estudo dele sobre literatura antiga, ele dizia que os gregos viam as coisas como eternas, né? E ao contrário de nós que estamos em uma transição. E eu fiquei pensando muito nessa ideia de transição, né? Porque a gente realmente pode ter perdido um pouco para onde a gente quer ir, né? E isso faz com que a gente entre num declínio em vários aspectos da cultura, né? Assim como também os gregos não foram eternos, no final eles também entraram em declínio e acabaram sendo suplementados pela sociedade romana, que também caiu, e sem ninguém ver, estava lá a Igreja Católica montando seus pontinhos para, de algum jeito, dar alguma educação, né? Possamos fazer críticas ou não, ela acabou, de certa forma, pegando muita coisa que os gregos tinham também, né? E trouxe profundamente para dentro do seu ínterim, do seu espaço de interação, o mundo grego também, o mundo hebraico e o mundo grego principalmente. E mesmo com o mundo romano tendo perseguido, eles também não jogaram fora, porque a hierarquia católica é muito da hierarquia que tinha dentro da justiça romana, né? Então, às vezes, a gente tem coisas que são importantes para continuar pensando, não terminar com um ponto final, mas vamos continuar pensando. Eu acho que isso seria a minha mensagem. Daniel, uma última palavra para o pessoal que nos assiste. Olha, já que o Estevam citou alguém da letras, vou citar alguém da psicologia. Legal. Sobre por que a gente ainda volta para os gregos, essa questão da educação. Uma vez perguntaram para o James Hillman, os gregos sabiam tudo?
Aí ele disse, não, com certeza eles não sabiam tudo. É que o que eles fizeram bem. Genial. É por isso que a gente volta para eles, né? Então, Genial. o que eu digo é isso, a gente poder voltar então para isso que eles nos deixaram em termos de filosofia, literatura e arte e nos ajudar a pensar o hoje para construir um futuro. Uau! Professora Priscila, uma última palavra para quem nos acompanha. Então, eu acho que é bem por aí, assim, a gente conseguir voltar para os clássicos é imprescindível, é muito importante. Eu acho que voltar para os clássicos é sempre com o nosso olhar, e não tem como não ser, né? Às vezes tem uma coisa assim, mas isso aí não era bem assim naquele período e tal. Claro que a gente tem que entender da história, né, e daquele contexto, mas o nosso olho vai ser sempre o nosso olho. E eu acho bem importante a gente poder voltar para eles e enxergar sempre coisas diferentes, tanto porque o nosso olho é diferente a cada vez, né? As gerações vão passando e o contexto da olhada é outro, mas também por isso que o Daniel falou também, então eu fui pegando a cordinha de dizer assim, né? Você tem algo que está bem feito lá, né? Então, também em termos lá da filosofia, quando eu penso nos clássicos, eu sempre digo isso, tem algo que foi bem feito lá. Foi perfeito? Talvez não perfeito, mas foi bem feito e é uma fonte incrível para a gente tirar conceitos, tirar ideias e poder discutir os nossos problemas atuais. Excelente. Então, senhores, primeiro, o Estevam, o Daniel, a professora Priscila, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Foi um papo riquíssimo. Eu, sinceramente, adorei conversar com vocês. Não conhecia vocês dois, já conhecia ele, que tinha sido meu colega no doutorado, mas, olha, te agradeço, inclusive, Estevam, por convidar os dois, assim, pegar você da psicologia, ele do teatro, ela da filosofia, e todos com literatura e filosofia em comum. Cara, foi muito maravilhoso conversar com vocês, aprendi muito. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanha vai adorar. Gostaria também de agradecer à livraria A Página por propiciar esse ambiente muito agradável onde nós gravamos esse podcast Diálogos em Direito e Filosofia. Finalmente, eu queria deixar uma mensagem para vocês só no seguinte sentido, de que eu acho que deu para ficar com um apanhado aqui pelo que os convidados colocaram, de que é importante, primeiro, em termos de uma educação integral, em termos de uma paideia, você formar. Inclusive o seu corpo é o começo de tudo, como a professora colocou, né? Então, uma formação física e encontrar contigo mesmo numa atividade física é importante também para você poder se desenvolver depois de uma maneira intelectual. Mas tendo essa base material, né, você procurar conhecer-se a si mesmo, né, e buscar se desenvolver através da leitura e da reflexão de bons autores, e autores clássicos, não tem erro, né, professora? Tanto nas tragédias, esse que nós mencionamos aqui, Homero, Hesíodo, Sófocles, outros tantos trágicos, e Platão, Aristóteles, e esses autores que viraram clássicos na história da humanidade, você não tem erro em procurar lê-los, e muitas vezes o pessoal que acompanha o canal tem medo de ter acesso a Antígona, por exemplo, diretamente, que é estudar alguma coisa para estudar Antígona. Mas eu sempre digo, eu acho que a pessoa deve ir direto a esses autores sem medo, porque muitas vezes eles são muito mais claros e muito mais didáticos do que foi falado a respeito deles. E certamente não é a primeira vez que você lê a Antígona que você vai conseguir extrair tudo que está naquela obra, nem da Ética Nicômaco, nem de nenhum desses autores que a gente referiu. Por isso que eles se tornaram clássicos e fundadores da cultura ocidental até os dias de hoje. E com isso, eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e encerro mais esse podcast Diálogos em Direito e Filosofia aqui na Livraria A Página. Um grande abraço e uma boa semana a todos. São os votos do professor Leandro Cordioli. Valeu!